Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Cara, essa semana você já escutou Deus. Hoje você já escutou o que Deus quer te falar exatamente hoje, para que você faça hoje. É sobre isso que eu queria falar nessa última semana. Eu comecei a pensar sobre isso, sobre a importância da voz de Deus. E Deus começou a trazer esse anseio no meu coração e me mostrando a importância de ouvir a voz dele. Tudo começou quando eu comecei a pensar sobre Abraão mais uma vez. Quem viu o penúltimo vídeo, eu falei bastante sobre Abraão. Eu queria falar exatamente sobre a mesma passagem, sobre o momento que ele estava indo sacrificar o seu filho, porque Deus tinha falado para ele sacrificar. Mas quando ele já estava a ponto de sacrificar, Deus fala, não precisa. E é sobre esse momento que eu queria falar um pouco. É muito interessante porque Abraão ele estava obedecendo a voz de Deus. Abraão, quando ele subiu o monte para sacrificar Isaac, ele estava sendo obediente, ele estava sob uma palavra de Deus. Ele estava andando debaixo de uma palavra realmente. E quando ele sobe lá em cima, ele poderia estar quase sacrificando seu filho. E Deus fala mais uma vez, não precisa, Abraão, pare o que você está fazendo. Então Abraão ele estava sendo obediente e lá em cima, quando ele ia concretizar essa obediência, Deus fala uma outra palavra, uma nova palavra que mudaria totalmente. Porque Deus, ele mandou uma coisa e quando chegou lá para ele fazer essa coisa, Deus falou que não precisava. Então eu comecei a pensar sobre isso, sobre a importância de ouvir a Deus. Porque se Abraão ele não tivesse sensível naquele momento para escutar o não de Deus, cara, a história seria muito diferente. Obviamente o propósito ele continuaria, porque Deus ele continua escrevendo a sua história, o propósito ele continua, mas cara, a história seria muito diferente. Talvez o andar de tudo fosse muito diferente se Abraão tivesse sacrificado Isaac naquele momento. Talvez fosse uma coisa rápida, Deus ressuscitasse naquele momento Isaac, porque para Deus seria uma coisa muito fácil, mas não era esse o princípio que Deus queria ensinar para Abraão. Abraão não precisava aprender que Deus podia ressuscitar os mortos. Abraão precisava entregar de todo o coração a confiança em Deus. Então isso me fascinou muito, porque Abraão estava sendo obediente, estava caminhando sobre uma palavra, mas lá em cima Deus dá uma nova palavra. E se Abraão ele não estivesse sensível para ouvir a voz de Deus, a história seria um pouco diferente. E cara, isso é muito importante para nossa vida. Se a gente aprender isso, vai mudar muito o nosso agir das coisas. Porque às vezes a gente acaba se acostumando a ter ouvido a voz de Deus. Cara, Deus me falou para fazer exatamente isso. Pronto, acabou, não preciso mais passar tempo com Deus, não preciso porque eu sei que Ele me colocou aqui. Mas cara, se Abraão tivesse parado na primeira palavra que Deus tinha dado para ele não teria ouvido o não de Deus. Então isso nos mostra a importância de estar sempre sensível para ouvir a voz de Deus, porque Deus pode nos surpreender, pode nos dar uma nova palavra que vai totalmente de encontro com aquela palavra que a gente estava caminhando. A gente precisa aprender a ser sensível a Deus, porque Deus ele não muda, mas ele se move. Nós precisamos aprender a se mover com Deus. Se o nosso desejo é estar junto à história de Deus, a história que Deus está escrevendo, nós precisamos estar sensíveis a isso. Cara, eu comecei a ler hoje Jeremias e ele é um profeta que fala muito sobre a palavra de Deus veio a mim. E tem um versículo no capítulo 15, no versículo 16, se eu não me engano, que ele fala, e eu vi a palavra de Deus foi encontrada e eu as comi. Ou seja, ele internalizou a tal ponto a palavra que ele fala que comeu a palavra. E o legal é que quando essa palavra vem no hebraico, no original, não é só a palavra propriamente dita, mas também tem a ver com uma ação. Então ele não estava só ouvindo a voz de Deus, mas ele estava vendo algo realmente sólido em Deus. Ele estava mais do que ouvindo, mas ele estava vendo o que aquelas palavras significavam, a ação que Deus queria mover através daquelas palavras. Então a gente também precisa estar sensível para ter esse feeling de tipo, mais do que ouvir a voz de Deus, mas nos movermos de acordo com que a palavra se move também. Cara, eu não sei se eu tô me fazendo muito, não sei se tá muito claro o que eu tô querendo dizer, mas o principal é ouça a voz de Deus. É muito legal você ouvir vídeos como esse, ou vários outros na internet que você tem hoje, mas cara, ouça o que Deus está querendo te dizer. Ouça, veja para onde Ele quer te levar. Deus quer falar exatamente com você aqui sobre a sua vida. Deus quer falar com você de como você se insere na história que Ele está escrevendo. E é algo que eu não posso fazer por você, mas você pode fazer por você. Ouça a voz de Deus. Deus está falando algo, Deus está construindo algo e Ele quer que você faça parte. Então não dependa dos outros, mas busque você mesmo a palavra
palavra de Deus, a ponto de você dizer como Jeremias, a palavra de Deus veio a mim e eu internalizei ao ponto de mudar a minha vida. Não se acostume com a voz de Deus, mas esteja sensível em todos os momentos. Talvez aconteça como os discípulos, cara, eles escutaram a voz de Deus, eles estavam ali tentando pescar, mas Jesus falou, tente pelo outro lado. Jesus falou ali na calmaria e, cara, eles tiveram uma grande pesca. Então ouça a voz de Deus. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. E não sei se você já foi num mar assim, mas cara, o mar ele não cessa. O barulho da praia ele é muito especial, porque ele não para, nunca está em silêncio. E eu acredito muito que Deus se move assim com palavras. Então Deus está sempre querendo dizer algo. Então esteja sensível para ouvir o que Ele quer te falar. Então o meu convite é que depois que você assistir esse vídeo, que haja um anseio, um desejo especial no seu coração de ouvir a voz de Deus. Então vá para o seu quarto ou vá por um secreto e busque ouvir a voz de Deus, busque ouvir o que Ele tem para você, onde Ele quer te levar. Eu sei que Ele vai te responder e você verá coisas extraordinárias, um mais profundo realmente de Deus. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês acham que ele realmente há uma palavra especial da parte de Deus, curte, comente, compartilha para todos os seus amigos. Nós estamos chegando a 300 inscritos, então se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botão chamado inscrever-se. Compartilha para quem você sabe que não é inscrito no canal e para ela se inscrever, pede para ela se inscrever também, para a pessoa se inscrever. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.